Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. As nossas escolas ensinam o aluno a ler, a escrever, a se preparar para a vida. Mas o quanto essas mesmas escolas conseguem avançar quando o assunto é a educação dos sentimentos, tão necessária para as nossas crianças conseguirem conviver em harmonia, respeitarem o seu semelhante e agirem com respeito e ética em todas as situações da vida. Nós sempre falamos muito da transição planetária, mas e o sistema educacional dos dias de hoje conseguiria acompanhar a evolução moral das novas gerações que estão por vir? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. O êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço no plano terrestre exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige, o segundo é o coração que sente, o terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Todavia, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: harmonia, confiança, boa vontade. Harmonia que traduza disciplina, ordem e respeito. Confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade. Boa vontade que exprima estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer ainda que essa máquina deve assentar-se em 3 alicerces distintos: aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem cumprido. Obtida a sintonia, nesse triângulo de forças, poderá então a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados
a realização dos seus 3 grandes objetivos: a elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia, a liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia enobrecida, clarearemos os horizontes da alma. Com a religião liberta dos grilhões que lhe encadeiam o espírito glorioso, as trevas da discórdia e do fanatismo, poderemos distender o socorro e a beneficência, a fraternidade e a educação. Meus amigos, reunamo-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor, e as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz. Muita paz a todos é o desejo do servidor reconhecido de sempre, Emmanuel. As escolas de educação básica do nosso planeta ensinam o aluno a ler, escrever, interpretar o mundo, preparar-se para a vida prática, para que ele tenha uma profissão quando se tornar adulto. Mas será que somente isso basta para o futuro de um ser que tem toda a encarnação pela frente? Será que o nosso sistema educacional está preparado para acompanhar os desafios morais pelos quais estamos passando e ainda vamos passar rumo à transição planetária? A escola dos dias de hoje consegue ensinar às crianças uma forma efetiva para conviver em harmonia, para ter empatia pelo seu semelhante, para enfrentar com serenidade os desafios da vida, além de somente alfabetizar? Será que todos esses assuntos, na verdade, sobre o comportamento do aluno, sobre os seus sentimentos, sobre os seus valores, deveriam caber somente à família ou talvez a escola tenha algo a colaborar? Nós queremos acreditar que a família, sim, é a primeira a educar a criança com seus valores, princípios, com seus exemplos, sempre orientando os filhos para o bem. É ali que a criança vai recolher as primeiras impressões sobre si mesmo, sobre a vida, irá adquirir hábitos bons ou ruins. E também sabemos que, através da doutrina espírita, a família é da maior importância. Os nossos pais, normalmente, são relações que já vêm de muitas encarnações e que devem ser pautadas no respeito, no comprometimento, no bom convívio, na gratidão. Mas, quando chegamos na escola, que é quase sempre o primeiro lugar de convívio social da criança, depois do próprio lar, é lá que a criança vai se desenvolver, vai colocar em prática os aprendizados que recebeu da família, vai aprender a conviver com o diferente. Ela vai encontrar uma diversidade enorme de pessoas, de opiniões diferentes das suas, situações novas, vai ter que aprender a seguir regras e encontrar situações desafiadoras. A formação moral que ela traz de casa, que aprendeu com seus pais, nem sempre vai conseguir abarcar tudo o que ela precisaria ter de recursos para enfrentar aquele mundo novo. Bondade, compaixão, gentileza, capacidade de perdoar são habilidades que podem ser ensinadas dentro de casa, mas também na sala de aula pelo professor e que vão com certeza facilitar o convívio entre todos no ambiente escolar e fora dele. Mas esse aprendizado não deve acontecer somente, quando falamos da escola, quando o professor atua como um mediador de conflitos, porque os alunos se desentenderam e ele vai conduzir a reaproximação, ensinar o aluno a pedir desculpas. Isso é importante.
mas podemos ir muito além. Pode-se construir um conhecimento sobre o que é ser uma boa pessoa, que respeita os amigos, que age de forma ética. Nós temos a iniciativa do psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinge, chamado Educa, que tem, por exemplo, um material didático completo para a educação socioemocional do aluno, composto por apostilas com textos, atividades, exercícios, desenhos, falando sobre tópicos como felicidade e bem-estar, humanidade, moderação, sabedoria, liderança, cidadania. E esse material tão rico é levado para as escolas que se interessam e os professores vão receber um treinamento específico fornecido pelo Educa para poder dar as aulas. Ou seja, os alunos vão passar a aprender dentro da grade curricular sobre temas como resiliência, ética, moralidade, respeito. Isso prova que as escolas estão cada vez mais compreendendo que preparar o seu aluno para o futuro não é somente ensiná-lo a passar no vestibular. As questões das emoções, dos sentimentos, são da maior importância para o futuro daquele ser. Outras escolas também buscaram suprir essa necessidade através das aulas de meditação e atenção plena, com práticas meditativas adequadas para as crianças, uma duração mais rápida do que seria para um adulto, e com elementos lúdicos como músicas, brinquedos, desenhos. Com o tempo, a criança, assim como também aconteceria com o adulto que começasse a meditar, ela vai percebendo que está menos impulsiva, mais tranquila, sentindo mais compaixão pelo outro. Ao invés de reagir com irritação diante de alguma situação, ela percebe que consegue pensar antes, escolher uma forma melhor de reagir. E esse aprendizado é para toda a vida. Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas da atualidade e pesquisador dos efeitos benéficos da meditação sobre a saúde e sobre o comportamento do ser humano, costuma dizer que a base de um cérebro saudável é a bondade. Ou seja, é evitar viver autocentrado e, pelo contrário, abrir o coração para o semelhante, buscar agir com bondade. E, enfim, tem sido esse o trabalho dos professores que dão aulas de educação socioemocional, de meditação e atenção plena. Eles trabalham desvinculados de qualquer princípio religioso, porque afinal a escola deve respeitar as crenças de cada família, mas estão convictos do papel da escola de ensinar não só a ler e escrever, mas ensinar também sobre o amor, a empatia, o altruísmo, a gentileza, desde a mais tenra idade. Para a escola acompanhar o movimento de evolução espiritual do nosso planeta, rumo à transição planetária, ela também precisa evoluir.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu já tratei deste tema aqui no programa, eu acredito até que mais de uma vez, mas eu volto nele sempre. Sabe por quê? Porque eu considero assim de suma importância, pois trata-se de um hábito que muitas vezes passa desapercebido por nós, né? Mas que é um entrave para a nossa evolução moral e espiritual. Mesmo sob a justificativa de ser necessária e construtiva, eu não considero a crítica como algo saudável e coerente nas relações humanas. Pelo contrário, eu entendo que toda crítica fere e humilha. Os que defendem a crítica construtiva, eu acho que, na verdade, querem se referir a uma reprimenda de cunho educativo. Quando se procura alertar uma pessoa sobre a sua conduta ou algo que fez, né, e que pode causar prejuízo para ela e para os outros, ou para os outros, neste caso, quem chama a atenção nunca é com a intenção de humilhar aquele que ouve, humilhá-lo perante os outros, principalmente. Evita, né, a pessoa que realmente está chamando a atenção de uma forma educativa, ela evita, né, fazer esta observação em público, né, e prefere uma conversa particular e escolhe as palavras de modo a não parecer que ela está acima e que o seu interlocutor em posição subalterna. Agora, quem tem o hábito da crítica é visto como persona non grata. Vocês já ouviram falar isso, né? Porque ela não é bem-vinda nos círculos das relações. Afinal, quem é que gosta, né, de se ver alvo de crítica? Quem critica faz isso de modo irresponsável, sem avaliar os fatores relacionados àquele a quem ela está criticando, ao seu alvo. Com isto, ela comete injustiças, visto que, na sua forma superficial de julgar as coisas, não considera o trabalho, a dedicação e a superação de outras pessoas envolvidas no seu alvo de censura. André Luiz, no livro Sinal Verde, capítulo 36, nos traz uma reflexão bem importante, reflexão que nós devemos, né, fazer antes de criticar. Nós devemos, ele diz, né, devo compreender que o erro de outrem hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra somos ainda portadores da natureza humana, ou seja, todos nós somos passíveis de erro, porque somos humanos. Para ilustrar esta verdade, eu também trouxe do livro Alvorada Cristã, do espírito Néio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, uma lição que vale a pena a gente contar agora. Trata-se de uma adolescente chamada Maria Carmen, que causava uma preocupação enorme à sua mãezinha pelo seu péssimo hábito de criticar tudo. Diante, né, de uma roupa, ela comentava, sempre tinha um defeito. Ela podia, às vezes ela falava, o conjunto até que passa, mas a gola está mal feita, as mangas defeituosas. Quando ela deparava com um móvel
qualquer, ela dizia, oh, não podiam ter feito coisa melhor? Então ela estava sempre com uma observação negativa, criticando tudo à sua frente. Foi então que, numa manhã, a sua mãe, com a intenção de transmitir a ela um proveitoso ensinamento, convidou sua filha para um passeio. Andaram por algumas ruas e pararam diante de um arranha-céu em plena construção. A senhora pediu a colaboração de um engenheiro que passou a mostrar todos os movimentos observados na obra. Eram dezenas de operários manobrando equipamentos diversos, veículos pesados que transportavam terra de um lugar para outro, pedreiros erguendo as paredes sob a supervisão de técnicos e engenheiros, encarregados que se dedicavam ao trabalho junto aos caminhões, né, que carregavam e descarregavam os materiais. Bom, e por solicitação da mãe, o chefe da obra ainda explicou que o empreendimento precisou de grande soma de dinheiro e outros tantos trabalhadores, como encanadores, eletricistas, pintores, arquitetos, enfim. Maria Rita ficou impressionada com tanta gente a pensar, cooperar e servir. No fim daquela inesperada visita, a senhora levou a filha ao antigo bairro onde estacionaram de frente, né, a um antigo casarão que nos tempos áureos, com certeza, foi uma bela construção. Lá apenas um homem trabalhava na demolição, empunhando uma marreta. A jovem, ao se deparar com a cena, exclamou: como é terrível deste modo, né, arruinar desta forma o esforço de tantos. Foi então que a mãezinha concluiu seu ensinamento, do qual destaco as seguintes afirmativas: edificar é muito difícil, exige suor e trabalho de muita gente, mas destruir e eliminar é muito mais fácil, bastando apenas um martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. Assim, pessoal, a crítica destrutiva, né, ela é realmente um martelo, que quando nós usamos, né, ela se torna um crime, porque nós estaremos destruindo, né, o esforço das pessoas, o trabalho do outro, a dedicação do outro. Então nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque a crítica nada constrói. Pelo contrário, ela só destrói. Pensemos nisso e um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre. É muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Desprendimento dos Bens Terrenos, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, onde o espírito Lacordaire, em Constantine, em 1863, deixou-nos as seguintes orientações a respeito. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo
a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, aplicando todas elas às coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem máculas? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto aquela que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, pois são dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba àqueles que carecem do necessário. Se um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige do rico, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste? Quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esquecestes que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais daquilo que Deus vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu
sob ao qual vos ocultáveis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera, o qual nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude aquilo que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade, aquilo que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bem e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel ao qual ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens materiais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes deixar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será enfraquecer neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a serem egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades, pois esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, maior será o seu merecimento do que o merecimento daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las dos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o ego. Aos mesmos bens é o orgulho. Amigas e amigos, no próximo encontro do Momento Doutrinário, concluiremos esses ensinamentos preciosos do Espírito Lacordaire, os quais, na realidade, são um alerta para que todos nós não fiquemos somente focados nos bens materiais, pois todos aqui estamos reencarnados para superarmos a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Esforcemo-nos no dia a dia da vida para que consigamos enxergar o esplendor da vida espiritual, para que nela consigamos nos inserir conforme os desígnios de Deus. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais.
Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com os amigos. E no nosso canal você encontra outros conteúdos inéditos, como aulas, cursos sobre livros da doutrina, o Evangelho no Lar, que acontece todos os dias às 9 da noite e muito mais. Se inscreva no canal e acesse sempre que puder, para levar cada vez mais luz ao seu dia e ao dia de todos ao seu redor. Muito obrigada e até a próxima!